a tentação do BATNA. Na negociação, a gente tem um termo que é muito difundido, que é o BATNA. Da tradução significa a melhor alternativa para um acordo negociado, ou então a melhor alternativa à negociação de um acordo. Veja, tem diversos nomes que dão aí para esse BATNA. Esse BATNA, na verdade, ele é o plano B, nada mais é do que isso. Você está negociando com a pessoa, você está naquele processo negocial. Se não tivesse aquela negociação, o que você ia fazer? Se aquela negociação der errado, o que você vai fazer? Como que você vai conseguir ali o seu objetivo, atingir as suas metas, né? Ter os seus interesses, ali, suas necessidades satisfeitas? De certa forma, quando a gente utiliza esses diversos termos, as pessoas podem ficar perdidas. Mas no final das contas, quando você vê lá, isso daqui é o MANA, é o máquina, tem diversos nomes. Isso quer dizer o plano B na negociação. Veja, existe uma tentação das pessoas quando estão negociando, elas, por alguma situação ali que ocorreu, pode ser que, imagina que você está negociando e o outro ele está hostil a você nessa negociação. Ele, de certa forma, está desdenhando, ele está muito pedante, ele acha que, não precisa de você, ele, sei lá, você está fazendo um favor de negociar com ele. Aquele clima está pesado, aquela situação está tensa. E o outro te desmerece. E você trabalha o seu emocional, você está se controlando, mas você já está quase explodindo. Você tem vontade de olhar para ele e falar, fulano, você não quer? Eu vou embora. Por que você está fazendo isso? Eu não estou negociando aqui com você, por que você está me desmerecendo? Por que você está me distratando? Por que você está com esse ar soberbo aí? Né? Então, se eu não fosse importante para você, eu não estaria aqui negociando, você não estaria perdendo seu tempo aqui, certo? Então vamos pensar, vamos chegar num acordo. Dá vontade de você ter uma abordagem desse tipo, mas é óbvio que isso não é o mais assertivo, isso não é a melhor forma de agir numa negociação. E tem muitas pessoas, quando tem esse cenário, o que elas fazem? Elas vão lá, o outro está se achando, o outro acha que eu estou fazendo um favor aqui em negociar com ele, eu vou mostrar para ele que eu tenho poder. E qual que é a principal fonte de um poder na negociação? A literatura ela traz muito isso para a gente. Quando a gente fala de fontes de poder, uma das principais fontes é justamente o BATNA, justamente o plano B. Por quê? Porque se você tiver um BATNA muito elevado, se o seu plano B for muito bom, ou for tão bom quanto ali, ou tiver no mesmo nível da pessoa ali, do que você está negociando com o outro, você pode simplesmente sair da mesa de negociação e procurar aí, satisfazer seus interesses com esse plano B. Né? Se aquela negociação não estiver muito boa, você simplesmente levanta e fala, olha, o outro ia me oferecer um valor. Se eu não estiver negociando com ele, for negociar com outra pessoa lá, o valor vai ser parecido, pode ser até melhor, então vou negociar com outro. Quando você tem, é a mesma coisa, você está indo para uma entrevista de emprego. Você está todo ansioso, nossa, essa entrevista eu preciso, é muito importante esse emprego para mim. Só o que acontece? Você vai ter um grau de tensão, você vai dar uma importância. Se essa for sua única oportunidade, você vai estar mais tenso, você vai estar mais apegado ali àquela entrevista. Se você tiver várias oportunidades de emprego, diversas entrevistas, com empresas tão boas quanto a que você está lá fazendo o processo seletivo, como é que você vai ficar? Você vai ficar um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque você tem mais poder, de certa forma. Talvez essa tranquilidade, sabendo que você tem outras opções, você vai estar, além de estar mais emocionalmente, de certa forma, estável ali no processo, você vai pensar, olha, eu posso até questionar algumas coisas, eu posso até perguntar como é que é o plano de carreira, eu posso até querer que, de certa forma, o outro me convença que é importante que eu trabalhe com eles, o que eles podem me oferecer. Então, quanto mais você tem essa segunda alternativa, esse plano B, mas bem trabalhado, mais poder você tem no processo negocial. Então, o plano B é uma das principais fontes de poder na negociação. Isso, a gente não precisa fazer uma análise muito aprofundada disso, é uma questão muito lógica, é uma questão muito presente também na literatura da negociação. Então, assim, existem pessoas que sentem tentadas nessa situação meio caótica, meio hostil ali, o outro está enchendo o saco, o outro está muito pedante,
as pessoas, elas de certa forma têm vontade de ir lá e falar, olha, eu não preciso de você, eu não precisaria estar negociando com você, ou muitas vezes elas se controlam, mas elas vão chegar no outro e falar, se você não quiser fechar comigo, tudo bem, eu tenho uma proposta muito melhor, sei lá, o meu outro fornecedor, ele vai oferecer condições muito melhores, eu não deveria nem estar perdendo meu tempo aqui com você. De certa forma, você está mostrando, você está ali entregando para o outro o seu plano B. Você está falando, olha, tá vendo, o outro vai me oferecer por tal valor. Quando você faz isso, você pode não se dar conta, mas você está entregando as informações mais preciosas da negociação. Saber o plano B, saber a alternativa que o outro vai ter se ele não estiver negociando com você. Imagina lá, você na entrevista de emprego. Então você está entrevistando lá, você está sendo entrevistado, a pessoa te oferece um valor. Se ela souber que essa aí é a sua única oportunidade, que você não vai conseguir mais emprego, que você não tem mais entrevista marcada, a pessoa poderia até diminuir o valor que ela ia pagar para você, pelo emprego, porque ela viu que você não tem outras opções. Então, assim, quando você entrega o BATNA para o outro, quando você fala o seu plano B, naquele momento você vai ficar bem, você vai ficar aliviado. Você fala, nossa, falei para ele, tá vendo? Agora ele viu que eu tenho poder, ele viu que eu tenho outras alternativas, coloquei ele no lugar dele. Mas para a negociação, para o processo negocial, você está agredindo o processo. O que você está fazendo é entregar essa informação que é fundamental. Então, preste atenção para não cair na tentação do BATNA, a tentação de revelar ao outro, independente da circunstância que for, o seu plano B. Claro que há momentos que a gente tem que... Veja, a gente fala alguns conceitos de negociação, mas a negociação, ela tem técnicas, princípios, estratégias, né? Ela tem as táticas e ela tem uma questão que é analisar o cenário, analisar o campo que você está. Imagina quando os jogadores de futebol, por exemplo, vão jogar sei lá, no Peru, né, em La Paz, eles vão a altitude diferente que no Brasil, há um preparo diferente, porque o campo é diferente. Então na negociação é a mesma coisa, o cenário é diferente. Então tem diversas técnicas, diversos princípios que você tem que analisar aquele cenário, pensar em um modelo que pode se aplicar aquele modelo, colher o feedback dessa aplicação e corrigindo e alinhando isso. Em alguns momentos você vai poder não falar o BATNA, mas indicar que você tem um pouco de poder. Se o outro realmente ele estiver te destruindo, estiver te apertando muito na negociação, estiver muito pedante, estiver te tratando muito mal, você pode até soltar de leve a sua outra alternativa, mas é uma coisa bem vaga, uma coisa só para mostrar, olha, eu fui conversar com outros fornecedores também, tem bastante gente que está interessado nisso, né? É importante que você está interessado, porque tem bastante gente que está também. Alguns indícios, mas nunca falar. Nunca fale ali o seu plano B, a sua alternativa, o seu BATNA. Quando você está fazendo isso para o outro, você está entregando informação, uma informação muito valiosa no processo de negociação. Então respire fundo, se acalme, não vá revelar, não caia na tentação de revelar o seu BATNA.